Boa noite, queridos irmãos. Que bom vê-los, que bom ver a igreja cada vez mais cheia. Cremos que, aos poucos, voltamos à rotina, voltamos à normalidade, se assim o Senhor permitir, né? Mas que bom que você veio aqui. Que bom que o Senhor o trouxe, o guiou, o guardou até este momento. E nós, agora, neste tempo, iremos refletir. Iremos ser ministrados pela palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40. Irmãos, vou fazer um pouco diferente hoje do que de costume. A gente vai lendo o texto conforme nós vamos progredindo com a ministração. Então, vamos orar para que o Senhor dê a iluminação, para que a gente compreenda, porque é a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, ela é eficiente para nos constranger, nos trazer ao arrependimento e que nós olhemos e contemplemos o Senhor Jesus e que Ele seja vivo no nosso ser. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, somos alvos do seu amor e cremos que o Senhor tem algo especial para cada um de nós aqui essa noite. Não é um acaso, Pai, que nos trouxe aqui, mas foi sua mão poderosa, Pai, foi seu Espírito Santo quem nos guiou e separou cada irmão que está aqui presente. Cuida do nosso coração, Pai, que a sua palavra ministre, toque, Pai, as nossas mais profundas necessidades e que o Senhor, Pai, seja cada vez mais o centro da nossa vida. Usa a minha vida, Pai, que vai estar comunicando a sua palavra, que o Senhor seja engrandecido, que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nosso ser. É no seu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Tá melhor, sim? Acho que tá melhor, né? Tá melhor, né? Obrigado, gente. Queridos, o salmo que nós vamos ver hoje, ele é um dos salmos de Davi. Nós não sabemos muito bem o contexto no qual ele se trata. Nós não sabemos se o salmo ele foi escrito por Davi nas suas perseguições, quando ele era perseguido pelo rei Saul, ou no início do seu reinado. Mas uma coisa é certa. Davi, ao escrever esse salmo, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, que trouxe como cânon aqui, como palavra de Deus, para que não fosse apenas útil para a vida de Davi, mas que fosse útil para a minha vida, para a sua vida, e sendo útil assim por todos, na vida de todo mundo, ao longo de toda a história. Mas antes de nós começarmos, queridos, queria perguntar para você, como que você lida com a espera? Como que funciona o esperar na sua vida? Nós vivemos num contexto, pelo menos a minha geração e até mesmo uma geração anterior à minha, nós fomos educados ao imediatismo. Nós queremos tudo pronto. Quem dirá, então, essa geração de hoje, com tecnologia, com muita informação muito fácil nas suas mãos, nos seus tablets, nos seus smartphones, nos seus computadores, e as respostas vêm em milésimos de segundo. 1 milhão, 2 milhões de resultados de pesquisa no Google em 0,45 segundos. Então, como que a gente lida com a espera diante do contexto que nós vivemos? Olhe para o seu coração por um tempo, por um momento, faça um pequeno autoexame. Como que você lida com a espera? Você confia no Senhor? Você é ansioso quando você está precisando da mão auxiliadora de Deus? Como que você lida com um sim de Deus, com um não? Ou pior, ao meu ver, com o silêncio, quando o Senhor não responde de imediato. E é com isso, queridos, que vamos começar a fazer essa exposição aqui do Salmo 40, a fim de que nós percebamos que o Senhor, Ele age no tempo correto, Ele age na nossa vida para a salvação, que nos mostra quem é o Senhor Jesus no nosso ser, revelando a nós que nós pertencemos a um Deus, que nós precisamos de um Deus. E por isso, queridos, precisamos confiar naquele que é, E nesse texto eu gostaria de trabalhar com vocês, com os irmãos aqui presentes, com os que estão nos assistindo,
pelo menos 3 pontos. Vamos ler ali do Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os seus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas não mais do que se pode contar. Mas são mais do que se pode contar. Nesse texto, queridos, nós podemos perceber que o Senhor é aquele que preserva o seu povo e por isso Ele é digno de confiança. Nós vemos aqui que o pressuposto desse salmo é esperar com paciência. Nós vemos ali a primeira palavra do salmo, para ser mais exato, é esperei. Mas coloca ali também uma qualidade, coloca mais uma característica dessa espera. Não foi simplesmente uma espera que Davi estava se tratando aqui, ele esperou confiantemente, pacientemente em outras versões. Nós podemos entender que a paciência aqui que Davi teve pode ser tanto se aplicar no contexto tanto de perseguição, que foi uma perseguição ferrenha sobre a sua vida. Saul, movido pela inveja, movido pela sua maldade, o perseguiu veementemente e Davi pacientemente esperou a fim de que o Senhor agisse no tempo oportuno. E olha que Davi teve oportunidades de acabar com a vida de Saul. Momentos em que Saul estava com a guarda baixa e Davi poderia muito bem matá-lo. Mas não, Davi o tratou como um igual. Tratou, na verdade, como um superior seu. Tratou como um ungido de Deus. Era assim que Davi tratava Saul, por mais que fosse a perseguição. Então Davi esperou pacientemente a fim de que o Senhor pelejasse por ele. Mas se nós formos colocar ali no contexto em que Davi era no início do seu reinado, podemos perceber que também Davi ele esperou pacientemente. Ele foi ungido pelo profeta Samuel ainda muito jovem e ele foi consagrado rei lá por volta dos seus 30 anos. Davi ele foi ungido rei de fato, ele foi coroado rei quando nos seus 30 anos, ainda um jovem. Comemoramos hoje o dia do jovem presbiteriano. Davi também, como um jovem, sendo um exemplo, uma liderança ali, que apontava para Cristo no seu tempo. Mas esperar, gente, pode ser uma tarefa muito difícil, muito difícil. Imagine comigo, Davi, num contexto de perseguição, onde alguém queria matá-lo. Davi não podia fazer nada. E muitas vezes a nossa espera, ela pode se basear, ela pode ser tratada, ela pode ser aplicada no silêncio, mas também na atividade. Momentos em que nós podemos receber um sim ou um não de Deus, ou até mesmo o seu silêncio, mas entendendo que esse é um momento de espera, nós devemos, sim, dependendo do momento, esperar em silêncio ou esperar agindo. Há um tempo para todas as coisas, como disse o filho de Davi no livro de Eclesiastes, capítulo 3, existe um tempo para todas as coisas. E quando o tempo chega, é o momento oportuno para a gente agir. É o momento oportuno para agir. Na pregação do Evangelho, o pastor Lucas ele tem pregado uma série de sermões com a intenção de incentivar e também acender a vontade dos nossos corações de estarmos nos importando com missões. Muitas vezes, nossos irmãos missionários têm um objetivo de alcançar uma região, um povoado. Nós devemos estar sempre prontos a ouvir a voz do Senhor. Esperar no Senhor vale a pena. Isso traz alegria para a nossa vida. Olha só o que o salmista aqui, Davi, fala. Ele fala sobre ações diretas de Deus, sobre atos que o Senhor tem uma atividade aqui,
onde fala, tirou-me de um poço de perdição, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi ele não teve capacidade de fazer absolutamente nada, a não ser esperar. Davi ele foi o agente passivo dessa sentença. Davi ele foi o agente que apenas recebeu o cuidado de Deus. Não que Deus tivesse alguma dívida com Davi, não, por pura misericórdia e puro amor. E como eu falei no início, o texto bíblico não apenas se aplica à vida de Davi, mas se aplica à nossa. E por isso pergunto de novo, como que você lida com a espera? Como que você tem lidado nas coisas mais simples até as coisas mais complexas da sua vida? A Bíblia fala que são bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor. O versículo 4 diz isso, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não se pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Ou seja, enquanto nós esperamos, nós devemos contemplar quem o Senhor é. Davi, ele conhecia o Senhor. Davi era um homem de Deus, independente do que a gente pode ver nas histórias, dos seus pecados, das suas falhas, também das suas vitórias, dos seus acertos. Davi era alguém quebrantado por Deus a todo momento. E nós podemos olhar para o exemplo de Davi e ter uma postura daqueles que confiam de fato no Senhor. O Senhor oferece garantias incontáveis de que podemos confiar nele sem temer. Quero estimular mais uma vez a sua imaginação ou a sua lembrança. Por acaso, em algum momento na sua vida, teve situações em que você pensou que nada iria dar certo, mas que de forma milagrosa o Senhor operou de uma forma muito poderosa na sua vida? O Senhor, ele é um Pai de amor. Ele não abandona os seus. Ele continua dia após dia suprindo aqueles que o amam. E o Senhor, porque Ele nos preservou até este momento, isso é garantia o suficiente que Ele vai continuar a cuidar de nós até o fim. Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para concluí-la até a volta de Jesus Cristo. Não importa quais sejam os nossos problemas ou tribulações, é sempre bom olhar para trás e lembrar da bondade de Deus para com as nossas vidas. Nós vemos exemplos incontáveis de homens que esperaram no Senhor, que trouxeram à sua memória aquilo que trazia a esperança diante da tristeza, diante da luta, diante do desespero. Mas o Senhor, no tempo certo, agiu de forma poderosa, sem frustrar, mas demonstrando sempre o seu amor. Então, o sucesso final dessa espera depende da fé no Senhor e da paciência, enquanto Ele opera de modo providencial. O autor de Hebreus, ele vai falar lá no capítulo 6, dos versículos 9 a 12, da seguinte forma: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. O Senhor aqui está falando do serviço do crente, através do seu autor, do autor do livro de Hebreus aqui, onde nós vemos as garantias do desafio de continuar perseverando na obra do Senhor, pacientemente, confiantemente, esperando a mão poderosa de Deus. É necessário falar que o cristão ele não se baseia nas coisas que podem receber neste mundo ou da esperança passageira que as coisas materiais nos oferecem. Mas a esperança que todo cristão tem é na volta do Senhor Jesus. Essa esperança, e por essa esperança vale a pena esperar. E enquanto isso, vale a pena continuar trabalhando, atuando na obra do Senhor, atuando no serviço do próximo, amando o próximo como a nós mesmos, como o próprio Cristo nos ensina.
Em segundo lugar, queridos, amar a Deus envolve um coração totalmente entregue. Vamos ler ali do versículo 6 ao versículo 10 do Salmo 40? Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a sua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei do coração a tua justiça. Proclamei a sua fidelidade e a sua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a sua verdade. O texto que acabamos de ler, queridos, é o centro do capítulo 40. Essa é a passagem que nós entendemos na teologia como a passagem messiânica do livro do Salmo de número 40. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Cristo. A Bíblia inteira ela é messiânica. A Bíblia inteira está falando de Jesus. Precisamos ter isso em mente, porque muitas vezes abrimos o Antigo Testamento a fim de ter uma palavra ali que vai trazer apenas bom ânimo, mas que não está compromissada em ser desafiado pelo sacrifício de Cristo para as nossas vidas. E nós precisamos ter isso em mente. E o Salmo de número 40 ele é considerado na teologia, classificado como um salmo messiânico, justamente porque nós vemos uma evidência muito forte e um apontamento muito mais claro nesse salmo do que em outros capítulos, em outros livros até mesmo. E esse salmo, esse trecho que nós lemos, nós podemos entender que Davi, ao escrever esse salmo, nesse trecho, ele está falando dele mesmo, mas ao mesmo tempo apontando para Cristo, para o Messias. E ele aponta aqui o seu anseio, como acabamos de ver no louvor aqui, na música que o Cristo Nossa Canção entoou no vídeo aqui para nós. Muitas vezes nós queremos oferecer coisas ao Senhor, como se nós estivéssemos em dívida com Ele. Mas esquecemos que o que Ele quer é o nosso coração. Olha só o que o versículo 8 fala, na segunda parte, dentro do meu coração está a sua lei. O Senhor quer que nós resplandeçamos a sua majestade, a sua vontade no nosso viver, no nosso ser. O Senhor está muito mais preocupado com como está o nosso coração do que simplesmente daquilo que fazemos. No contexto de Davi, como eu citei aqui mais cedo, o rei Saul, ele tinha inveja de Davi, porque ele acreditava que Davi estava querendo usurpar o seu trono, sendo que o próprio Deus o tinha tirado desse cargo, tirado desse ofício, tirado dessa unção. Nós vemos lá em 1 Samuel 15, o relato de como o rei Saul ele perdeu o seu ofício real sobre Israel. Nós vemos lá que nesse contexto, Saul, ele recebe uma ordem expressa de Deus através do profeta Samuel, a fim de eliminar os amalequitas, que outrora, em Êxodo, atentaram contra o povo de Israel no deserto, logo depois da saída do Egito, após a travessia do Mar Vermelho, e o Senhor, não se esquecendo desse evento, quis usar Israel neste momento da história, no reinado de Saul, para castigá-lo, para assim aplicar a sua justiça sobre aquela nação. E a ordem era expressa: acabar com tudo, acabar com toda aquela nação. Porém, Saul ele quis negociar o que o Senhor havia falado para ele. Saul, ele negociou, ele relativizou, muitas vezes até mesmo é a nossa postura diante das coisas que o Senhor fala na sua palavra. Ele relativizou a ordem expressa do Senhor e deixou algumas coisas ali, com a desculpa de que ele queria oferecer como holocausto para Deus. Samuel estava demorando muito, então ele achou que tinha o direito de oferecer sacrifícios no lugar do profeta Samuel, ali naquele contexto. E ao repreender Samuel repreendendo Saul, fala uma coisa que é muito verdadeira, no versículo 22. É melhor obedecer do que oferecer holocaustos. É melhor obedecer, é muito mais importante obedecer.
Há poucos domingos, o reverendo Tiago pregou sobre a manifestação do nosso relacionamento com Jesus, que se dá através da obediência. A obediência é muito difícil, gente. É tão difícil quanto esperar. Mas como diz aquela música infantil, que eu acho que vocês devem conhecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. E com alegria vou obedecer ao Senhor. Uma música para crianças, mas que expressa uma verdade sensacional, uma verdade extremamente bíblica e que aponta a vontade do Senhor para que nós nos relacionemos com Ele. Devemos estar com os ouvidos abertos para obedecer a Deus. O versículo 6 fala exatamente isso. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Aquele que ama a Deus, ele deve ser convencido de tal forma da sua limitação, que quando se converte, ele passa a se alegrar no seu Senhor. Ele acaba se deparando com ele mesmo, da sua incapacidade de fazer aquilo que agrada de fato a Deus. Davi expressa aqui uma vontade na vida dele, de que eis aqui estou, no rolo do livro está escrito o meu respeito, agrada-me fazer a sua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Davi fala isso. Porém, Davi, nos relatos da Bíblia, a gente vê em 2 Samuel, 1 Samuel também, vemos que Davi ele falha diversas vezes. Ele falha, ele peca gravemente contra o Senhor, contra o seu próximo. No episódio que ele adultera com Batseba, naquele episódio ele quebra pelo menos 6 mandamentos, ou seja, todos os mandamentos em relação a amar o próximo como a si mesmo. Ele quebra praticamente todos os mandamentos de uma forma direta e expressa. Ou seja, ele não é esse Messias perfeito que aqui o texto nos mostra. Ele é apenas um apontamento. Porque nós não conseguimos, queridos, obedecer a Deus de uma forma natural. O pecado que habita em nós nos impede de qualquer aproximação do Senhor e nos impede de buscá-lo, Senhor, de nos aproximar e de querer fazer a sua vontade. Por isso que é tão importante o autoexame. É tão importante nós olharmos para o nosso coração. Se as motivações do nosso coração não estão sendo para a glória de Deus, estamos no caminho errado. Estamos perdidos. Se fazer o bem ao nosso próximo, se vir ao culto é motivado simplesmente por um legalismo, se é motivado simplesmente por um desejo de barganha com Deus para garantir a salvação, queridos, vocês precisam conhecer a Jesus. Se esse for o desejo do seu coração. Se esse for o desejo do meu coração também. O autoexame vale para todos, para mim, para os pastores, para vocês, para todo mundo. E olhando para nós mesmos, conseguimos de fato cumprir tudo o que o Senhor requer de nós? A lei de Deus que está no nosso coração, ela é 100% expressa na nossa vida? Nós somos santos como o Senhor é santo, como lemos na liturgia hoje? Somos santos como o Senhor é santo? Porque Ele requer isso de nós. A sua lei mostra isso. Por isso, queridos, o texto aqui ele aponta para Cristo. Ele é aquele que se dispõe diante do Senhor. Ele é aquele que fala, eis aqui estou. O Antigo Testamento, como falei mais cedo, fala sobre Cristo. Tanto as festas, como os rituais, como pessoas do Antigo Testamento, todo ele aponta para a grandeza de quem é Cristo e do que Ele faz no nosso ser. No versículo 7 vemos aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Queria ler com os irmãos o que está escrito lá em Hebreus novamente, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 10, que diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto
tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz. Aí o autor de Hebreus fala o nosso texto de reflexão dessa noite. Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. No Antigo Testamento era comum, era parte da lei dos rituais sacramentais, o sacrifício de animais pelos pecados. E sacrifícios também de pães, de demais coisas, mas o texto aqui falando sobre sacrifícios de animais propriamente ditos. Sacrifícios esses que eram temporários, eram imediatos naquele momento, imperfeitos, que não serviam para algo que seria para sempre. Porém, Cristo, Ele cumpre perfeitamente a necessidade de sacrifícios que era requerido com os pecados das pessoas. Cristo, Ele morre em favor do seu povo, isso é, eu e você. Um sacrifício perfeito, definitivo, em que mostra, onde revela que o nosso coração não consegue obedecer a Deus, mas o coração do Senhor Jesus, este sim, se agrada em fazer a vontade do Pai. No Getsemane, um pouco antes de ser entregue às autoridades judaicas, Jesus, ele orando com Deus, falando com Deus Pai, ele fala, Senhor, afaste de mim esse cálice, se for do seu agrado, mas seja feita a sua vontade. O Senhor Jesus, ele estava com o coração obediente, ele estava com a lei de Deus no seu coração de uma forma perfeita e cumpriu isso de forma perfeita. Ele é quem fala, eis-me aqui, para que a vontade do Pai seja cumprida. Em terceiro lugar, queridos, Deus é pessoal e continua conosco, porque sem Ele não podemos fazer nada. Vamos ler os versículos 11 a 17 do Salmo 40, que diz o seguinte: Não retenhas de mim, Senhor, as suas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre o Senhor, seja magnificado. Já vamos ler o versículo 17. Queridos, a nossa natureza ela é caída. A nossa natureza ela tende a fazer sempre aquilo que é ruim. Nós não desejamos fazer aquilo que é bom. Se olharmos para o nosso coração, nós temos diversos pecados específicos, expressando a nossa vontade de nos rebelarmos a cada momento contra o Senhor. Porém, o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ao falar, Pai, por que me desamparaste?
derramou graça sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo que Jesus fala isso, era um ato de Deus nos amparando, nos tomando como seu povo, nos salvando de todo o fardo do pecado, nos tirando da condição pecaminosa de uma vez por todas. Embora nós andemos ainda diante das lutas, diante de um contexto que é caído, o mundo também é caído por causa do pecado, o Senhor é aquele que nos preserva, o Senhor é aquele que nos comissiona a esperar, e o Senhor também é aquele que nos comissiona a ter um coração entregue totalmente nele. E nesse tempo todo, o Senhor é aquele que está nos preservando. O Senhor é aquele que não apenas nos salva. A salvação ela não se dá através de um momento apenas, mas a salvação ela se dá ao longo da nossa vida. A salvação é um processo, queridos. A salvação é um momento que vai durar ao longo de toda a nossa eternidade. O momento que nós somos encontrados por Cristo, ali se dá o início da nossa nova vida. E essa nova vida ela é eterna. Ela não se dá num momento, ela não se dá quando nós morrermos saímos desse corpo, morrermos nesse corpo, mas se dá para sempre, porque as garantias do Senhor são eternas, a sua preservação é eterna, porque Deus é um Deus pessoal, que vem até nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Aquele que é salvo, reconhece que precisa do Senhor a todo tempo. Ele não se vê mais como Deus da sua própria vida, querendo viver como se não tivesse um Deus, como fazendo a sua própria vontade, mas reconhece que ele precisa de um Salvador, precisa de um Senhor, precisa de alguém que supra aquilo que não consegue suprir. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos aqueles que ainda precisam conhecer o Senhor Jesus. Mas para nós que já conhecemos o Senhor, fomos alcançados pela sua graça, podemos esperar pacientemente diante das coisas que estão à nossa volta. Mas, acima de tudo, não precisamos mais esperar aquele que já veio. Davi esperava, assim como todas as pessoas, todo o povo de Deus esperava no Antigo Testamento pelo Messias, hoje já não é mais esperado. Ele já veio, ele prometeu estar conosco todos os dias. E agora a nossa esperança se dá na sua volta. E quando Jesus voltar, nós estaremos livres completamente da condição pecaminosa que nos cerca e que nos tentam a cada dia, que nos desafia a querermos viver com um coração que não é entregue a Deus, viver de uma forma desesperada, que não quer saber do Senhor, não quer ouvir a voz de Deus, não quer saber de Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer apenas. Não é essa intenção que um salvo, alguém que ama o Senhor deve ter, porque estamos perdidos sem Deus. Sem Ele nós não somos absolutamente nada. Eu queria ler com a igreja, se vocês puderem ler comigo juntos em voz alta, o versículo 17. Vamos ler? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Senhor, Deus meu. Esse versículo ele é maravilhoso. Ele nos mostra quem nós somos. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, dando uma estudada, até mesmo no texto original, nós vemos aqui um jogo de palavras que o salmista coloca. A palavra Senhor, no hebraico, significa eu sou. É dessa forma que Deus ele se relaciona primeiramente com Moisés no deserto, no capítulo 3 de Êxodo. É dessa forma que Deus ele se comunica e revela a sua lei para o povo. Deus ele se revela ser como o grande eu sou. Mas perceba que Davi ele começa falando também dessa forma, se referindo a ele mesmo. E nós podemos nos encaixar aqui. Davi ele fala, eu sou pobre e necessitado. Porém o grande eu sou cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida, queridos.
Isso precisa expressar a nossa necessidade que nós temos no Senhor. Nós andamos muitas vezes ansiosos, querendo coisas imediatas, mas nós não olhamos para aquele que já veio, aquele que não precisa mais ser esperado, aquele que prometeu estar conosco até o último dia. Nós precisamos olhar para Ele como não apenas tudo o que nós precisamos, mas como tudo aquilo que nós temos de fato. Porque no final das coisas, todas as coisas viram pó. Todas as coisas vêm, todas as coisas se vão. Tudo se perde, menos a salvação para quem está em Cristo Jesus. Isso não precisa mais ser esperado. Através de Cristo Jesus, que nos dá o seu Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro para aquele que não crê, nós podemos descansar. Nós podemos ter um coração hoje, porque o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, trocou de papel com a gente. Ele sofreu a nossa morte, Ele sofreu o nosso castigo e nos deu a sua vida, conquistou méritos diante de Deus Pai que nós nunca conseguiríamos. E aplica isso em nós através do Espírito Santo. Hoje nós temos a possibilidade, a condição de nos voltar para o Senhor, nos apresentar de coração puro, com um coração que expresse a sua vontade. Nós podemos nos colocar, assim como Jesus se colocou, dizendo: eis-me aqui para toda boa obra, amando a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nos traz salvação e reconciliação com o Pai. Nós não precisamos mais esperar. Ele supre as nossas necessidades, as mais profundas. Essa é a mensagem da cruz. É nisso que nós cremos. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós existimos, e é por Ele que nós nos movemos. Que isso seja uma verdade em nossa vida. Queria orar com você. Bondoso Deus, somos gratos, Pai, porque a Sua graça nos alcançou. O Senhor faz grandes coisas na nossa vida, no nosso ser. A todo momento, Pai, somos constrangidos diante da Sua majestade e somos convocados a ter relacionamento com o Senhor, um relacionamento de amor, um amor que o mundo não pode dar, o amor que somente o Senhor tem a nos oferecer. Somos gratos, Deus, porque hoje temos a possibilidade de nos achegar diante de Ti através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Querido Deus, eu Te peço, Pai, para que a Sua vontade seja a vontade que move o nosso coração. Te peço, Deus, para que na vida da minha vida e dos nossos irmãos aqui, seja expressa a sua palavra, Pai, seja uma realidade na vida de cada um, nas suas demandas familiares, nas suas demandas com os trabalhos, que cada espera que nós temos, que é passageira, que são passageiras, nós aprendamos a confiar no Senhor, porque nós temos o Senhor, só temos o Senhor, e o Senhor cuida de nós, o Senhor é quem nos preserva, o Senhor é quem nos derrama perdão todos os dias. Foi o Senhor que morreu naquela cruz, se ofereceu como sacrifício perfeito, Jesus, a fim de que hoje nós tenhamos a vida eterna contigo. Somos gratos, Deus, porque o Senhor é bom, misericordioso, rico em santidade, em bondade. Obrigado, Deus, por ser um Deus que se revela, que vem ao nosso encontro, que tem compaixão para conosco diante da nossa miséria. Nos faça, Deus, enxergar o Senhor dia após dia. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.